Vivência cristã, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e a gente tem inicialmente o assunto o temor do Senhor. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Nós sabemos que essa questão de temer a Deus é algo que nós precisamos vigiar na nossa vida, especialmente nos dias de hoje. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é vital para o cristão. Caso contrário, ele entra em estado de falência espiritual. Sabemos que chegará o dia em que prestaremos conta de tudo e precisamos obedecer ao Pai em tudo para que não sejamos envergonhados na prestação de contas. Só obedecemos aquilo que tememos. Se não houver um temor em nossos corações, um temor baseado num princípio de honra a Deus, certamente fracassaremos na nossa jornada como cristãos. Quem teme a Deus guarda os mandamentos. Quem não teme, ignora. Quando você ver pessoas perto de você que não temem a Deus, você vai ver consequentemente nas atitudes dessas pessoas, elas sendo indiferentes ao seu chamado, indiferentes ao seu zelo quanto à obra do Senhor, indiferente ao clamor das almas, indiferente à dor do próximo. Por quê? Porque falta o temor. E quando eu não temo, eu ignoro. Se eu não obedeço, eu não temo. Sabemos que quem teme a Deus tem um compromisso também. São duas coisas que caminham juntos. Muitos cristãos dizem temer a Deus, guardar os seus mandamentos, mas não conseguem demonstrar ou viver o compromisso com Deus. Infelizmente, um bom discurso, uma boa palavra, dizer que é cristão não é o suficiente. Porque quando nós tememos a Deus, consequentemente, nós temos compromisso com Ele. E quais são as bases desse compromisso? Nós temos aqui no livro, ele traz a questão da seriedade. Deus nos leva a sério em todas as situações, então nós devemos também ter seriedade em compromisso ao cumprirmos nossa parte no nosso compromisso com Ele. Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, acima e antes de qualquer outra coisa ou pessoa. Traz também o conceito de responsabilidade, saber que responderemos diante de Deus pelas coisas que fazemos ou pelas coisas que deixamos de fazer. O caminho da prosperidade ele está ligado em cumprir as responsabilidades diante de Deus. Não é diante de pessoas, mas é diante de Deus. O princípio do temor é saber que nós prestaremos conta diante de Deus e de que a nossa vida ela existe por um propósito que Deus nos escolheu. E quando nós compreendemos esse temor, quando a gente age em compromisso, a gente faz valer o chamado de Deus para a nossa vida. Então eu ajo com seriedade, eu ajo com responsabilidade, mas também as minhas ações refletem a fidelidade, uma obediência a Deus, uma obediência à sua palavra, sabendo que fazemos parte de uma aliança que ela foi celebrada lá no Calvário. Sabemos que a provisão que Deus preparou, ela foi completa, ela foi perfeita, porque é uma nova aliança, uma aliança perfeita que foi feita em favor de cada um de nós. Então, aqui nós temos o compromisso e seus obstáculos. Quais são esses obstáculos ao nosso compromisso com Deus? Vejamos todos eles aqui, uma vez que você já tem a leitura desse material. A idolatria, que é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. A desobediência, achar que obedece, mas na verdade você mascara toda essa falsa obediência, fazendo as suas próprias vontades, realizando as coisas do seu próprio jeito, negligenciando, um coração dobre, aquela pessoa inconstante na sua fé, inconstante nas suas atitudes, inconstante no seu compromisso com Deus, uma pessoa
que tem como obstáculo as tradições é aquele espírito religioso. Na verdade, ela troca o cumprimento de um dever, a religiosidade, por um relacionamento aquecido, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de intimidade com Deus. Então, a tradição acaba sendo um grande obstáculo. E a inversão de prioridades. Prioridades do cristão casado, nós sabemos que temos aí uma escala que primeiro é o quê? Quem é casado, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus e depois com o cônjuge. Terceiro, filhos. Quarto, profissão ou ministério. Quinto, estudo, vida acadêmica. O sexto é os pais. O sétimo, familiares e amigos. E o oitavo, em diante, atividades na igreja e ministério. Então, tem sim uma escala de prioridades para quem é casado e tem uma escala de prioridades para quem é solteiro. Na escala de prioridade de quem é solteiro, nós temos primeiro relacionamento pessoal com Deus, depois os pais, terceiro profissão ou ministério, para aqueles que têm ministério em tempo integral, e tem o estudo, a vida cristã, quinto lugar, namoro ou noivado, sexto, familiares e amigos, e o sétimo, atividades na igreja, ministério. E temos aí o medo. Nossa, o medo, achar que Deus irá falhar conosco, é uma visão errada sobre o caráter de Deus. Deus não falha, Deus nunca falhou, Deus nunca quebrou alianças. Então, esse medo a gente transfere para Deus um comportamento que é nosso. Comportamento de falhar, comportamento de quebrar aliança, comportamento de negociar a nossa vida, as nossas bênçãos, os nossos princípios. Deus ele não negocia, Deus ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E esses obstáculos, né, têm algumas consequências, né? Qual é a consequência da falta desse compromisso com Deus? Na convicção pessoal, na vida espiritual, na visão do reino, na questão da hipocrisia e na questão da apostasia. Então, vimos que essa falta de compromisso tem as suas consequências. Primeiro, na vida pessoal, na convicção pessoal, é quando o cristão que falha na vida de compromissos, ele vai se tornar um cristão inseguro em relação ao seu posicionamento para com Deus. Deus é imutável e não falha em seus compromissos, mas quando nós falhamos com os nossos, ficamos à mercê da sua misericórdia. Então, isso traz uma insegurança. E na vida espiritual, pessoas sem compromisso tendem a uma vida espiritual monótona e derrotado. E isso é uma incoerência, porque um cristão desanimado, um cristão fracassado, isso é trágico, porque é totalmente incoerente às promessas que a nova aliança nos traz e nos possibilita viver. Ele traz também como consequência, de acordo com o nosso estudo, uma visão distorcida do reino. A pessoa não compreende o que é o reino, ela não tem uma vida comprometida em função do reino. Tem a questão da hipocrisia, que é a falta de santidade por ausência de desejo. Muitas pessoas vivem uma vida espiritual bem abaixo porque ela se esconde dentro dessa hipocrisia, uma falsa santidade. Nem tudo o que ela demonstra ser é, porque ainda usa as folhas de figueira para se justificar do seu erro. Ela ainda usa máscaras para dizer que é alguma coisa, que vive algo, sendo que, na verdade, as suas atitudes, seu comportamento, suas convicções demonstram e apontam uma outra realidade. E no ministério, são ausentes na vida ministerial, são infrutíferos, não conseguem dar frutos no desenvolvimento do seu ministério. Por quê? Por causa daqueles obstáculos que acabam sendo impedimento e a pessoa tem um ministério promissor, uma potencialidade muito grande, mas devido aos obstáculos, elas não conseguem dar frutos. E vem a apostasia, que é o abandono da fé. Um risco enorme que correm aqueles que não têm compromisso com Deus. Cedo ou tarde, ela abandona a sua fé. Cedo ou tarde, ela tem uma vida cristã derrotada, destruída. E a vida cristã, ela é uma corrida exigente. E o vencedor não pode
parar antes de cruzar a linha de chegada, como diz o nosso texto, que a falta de compromisso é a falta de temor, e a falta de temor, elas podem sim levar o homem a se afastar gradativamente de Deus, sem que o mesmo perceba. Isso ocorre muito, você vê diariamente. Isso não tem sido uma realidade nos últimos dias, esse abandono da fé, essa frieza, esse distanciamento das pessoas em relação a Deus. Mas, por outro lado, se a falta de compromissos tem suas consequências, se a questão do compromisso tem os obstáculos, nós temos também o lado positivo. Qual é? Os benefícios desse compromisso. A salvação perfeita. Nós sabemos que Deus preparou, elaborou um plano de salvação perfeito, que uma vida transformada e plena diante de Deus, Jesus declarou lá em Mateus 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Então, quando em nome do compromisso com Deus, nós abrimos mão das nossas próprias vontades e submetemos-nos a Deus, temos a promessa de uma vida abundante. Alguns, para conquistar e ver o mundo, emprega grande parte de suas vidas, talentos e até mesmo a honra. Outros, no serviço a Deus, já estiveram em lugares que, humanamente falando, dificilmente poderiam ter ido. Então, a salvação que o Senhor preparou, ela é perfeita, foi uma obra completa. Temos a paz verdadeira, nossa consciência está tranquila, porque quando nós direcionamos o nosso pensamento, o nosso viver comprometidos com Deus, com os princípios do reino, com a palavra de Deus, a gente sim vive uma paz verdadeira, mesmo em tempos de tribulação. Temos também a questão da proteção de Deus, que Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Deus ele é fiel, sempre foi, sempre será. A questão da prosperidade, quando nós temos compromisso com Deus, a prosperidade ela é notória em nossas vidas e não se trata apenas de uma prosperidade financeira, mas você tem prosperidade em todas as áreas. Você tem prosperidade familiar, prosperidade emocional, prosperidade no seu ministério, prosperidade financeira, você tem uma vida abundante no seu relacionamento com Deus. Tudo isso são benefícios que o nosso compromisso com Deus traz. Essa vida abundante, essa vida plena, frutífera. Lutas sim, adversidades sim, mas uma paz, uma salvação perfeita, protegidos, escondidos nos braços de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, ou seja, tendo um compromisso com o Senhor. Prosseguindo, necessidades supridas. Vida abundante. E qual a questão do temor do Senhor? A presença de Deus, ela não fica onde não existe temor. A irreverência no tratar as coisas de Deus pode custar alto preço e perda e dor. A ausência de temor é sinônimo de ausência da presença de Deus. Hoje não morremos fisicamente por não temer a Deus, mas espiritualmente estar longe de Deus e, portanto, longe do reino de Deus e muito perto do inferno. Quer dizer que fisicamente não morremos. Se eu deixar de orar, se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de congregar, fisicamente eu vou continuar viva, mas espiritualmente, não. Espiritualmente, estarei longe de Deus. Consequentemente, longe do reino de Deus, longe de um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso é uma questão de lógica. Se eu estou longe de Deus, eu estou mais próxima do inimigo da nossa alma, eu estou mais próxima do inferno. E quanto mais perto de Deus, mais próxima do reino de Deus, mais saudável espiritualmente,
comprometida com os princípios da palavra, vivendo em obediência, viva fisicamente, viva espiritualmente. Então, esse equilíbrio, quando nós temos o temor do Senhor, nós conseguimos usufruir de tudo isso. Nós conseguimos nos beneficiar de todos esses recursos, de todas essas promessas. O temor do Senhor. Na página 75, a gente leu os diversos incidentes que ocorreram lá com a Arca da Aliança por causa da irreverência e da falta de temor. Servos de Deus que foram instruídos para tratar com reverência, com amor, com compromisso, com seriedade, com fidelidade. Aquelas bases que nós vimos anteriormente, né, do compromisso com Deus, falharam. E por causa disso, eles sofreram as consequências. Porque sim, todas as vezes que formos irreverentes, todas as vezes que não tivermos temor de Deus, nós sofreremos as consequências disso. Assim como também vamos gozar, vamos nos alegrar com as consequências quando fizermos o certo, quando agirmos com seriedade, com fidelidade, também seremos beneficiados por isso. Então, a presença de Deus hoje, ela não está simbolizada mais naquela Arca da Aliança. E Deus não habita no tabernáculo ou templos modernos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nossos corações. A Arca da Aliança sou eu e você. E aí nós temos essa grande questão. Como nós temos conduzido esta arca diariamente? Nós estamos nos conduzindo de acordo com a vontade de Deus ou estamos vivendo segundo os nossos próprios conceitos? Então, lembram que eles conduziram a arca da forma como eles queriam, do jeito que eles queriam. E hoje essa arca é simbolizada com o nosso corpo, com a forma como nós servimos a Deus, somos templo do Espírito Santo. E como temos conduzido esse templo, como temos conduzido o nosso modo de viver, tem atendido a que desejos? Aos nossos ou aos desejos de Deus? Então, existem áreas chaves da vida cristã, onde o temor do Senhor ele deve ser evidenciado. Quais são essas áreas? Primeiro, ele traz aqui a questão dos nossos pensamentos. Em seguida, ele traz a questão das palavras, a questão das nossas ações, sentidos corporais, ouvidos, visão, tato e olfato, o paladar, a nossa vida financeira, como tem sido o uso do nosso tempo, como é o nosso trajar, o nosso relacionamento com o sexo oposto e na atitude com as autoridades. Então, isto aqui são chaves da vida cristã, onde o temor do Senhor ele deve ser evidenciado. Que pensamentos têm permeado a sua mente? Que palavras têm sido lançadas através dos seus lábios? Quais são as ações que os teus pensamentos e as tuas palavras têm gerado? Porque a gente pensa, a gente fala e a gente faz. Que sentidos corporais você tem alimentado? A que tipos de conversa você tem dado ouvidos? O que você tem percebido através do seu olhar? Temos que ser seletivos, não precisamos ver tudo aquilo que nos é apresentado. Então, selecione aquilo que os seus olhos têm contemplado. Filmes, séries, e tantas leituras, né? Tudo isso, são coisas que nós precisamos evidenciar no nosso temor a Deus. Paladar, a nossa vida financeira, o nosso uso do tempo, aquilo que deve ser prioridade muitas vezes tem ficado para trás. Então, chaves da vida cristã, onde o temor deve ser evidenciado. O temor de Deus, ele produz resultados na vida cristã e podemos perceber isso de diversas formas, a saber, quando agimos com misericórdia, quando vivemos uma vida de prosperidade, quando andamos na companhia de Deus, quando temos os nossos desejos satisfeitos, porque Deus ele satisfaz os desejos do nosso coração, quando nós o agradamos, quando nós somos comprometidos com Ele. A questão da aceitação, a questão da longevidade, o refúgio,
suprimento das nossas necessidades, somos orientados, protegidos, recebemos as promessas de cura, riqueza, honra e vida, bondade de Deus e estamos no memorial de Deus. São resultados que são produzidos na nossa vida como consequência de uma vida de temor a Deus. Então, isso é evidenciado, isso é percebido, isso é notório, sim, na nossa vida. E a vida cristã, entendendo os tempos modernos. Hoje, vivemos esse mundo pós-moderno. E quais são os desafios? São muitos. Nós temos aqui essa frase de Edward Veith, onde ele diz: cada época tem suas grandezas e suas loucuras, suas possibilidades e suas tentações. Mas essas sempre são diferentes de época para época. Para aproveitar as oportunidades e evitar as ciladas, os cristãos deveriam estar no processo contínuo de entender o tempo presente. Romanos 13:11. Precisamos estar num processo contínuo de entender o tempo presente. Entender o tempo presente sem nos contaminarmos, sem negociarmos, sem aceitarmos o assédio do inimigo e o assédio das filosofias que são típicas do tempo moderno, pós-moderno em que estamos vivendo. Vamos lá tentar compreender um pouco dessas filosofias e um pouco dessas características que hoje estão diante dos nossos olhos. São tendências que tendem a piorar com o passar do tempo, porque nós vivemos os últimos dias. E tudo isso está ocorrendo porque está escrito na palavra de Deus, que os últimos dias surgiriam tantas filosofias, surgiriam tantos falsos profetas, e o mundo a cada dia caminha por esse rumo. E nós, como igreja, que entende que Deus ele não muda, que Deus ele é o mesmo, que Deus ele não negocia seus princípios, temos que ser uma igreja madura, fortalecida, convicta do nosso posicionamento em Cristo Jesus, de não negociar, de não se influenciar, entender sim o tempo presente para que a gente possa usar as estratégias corretas para influenciar, impactar e continuar avançando no crescimento do reino de Deus, mas não sermos paralisados e destruídos e consumidos por tantas filosofias, heresias e tantas dissimulações contra a palavra de Deus, contra a família e contra o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Vamos lá para o que segue. Então aqui, quais são os desafios para o cristianismo pós-moderno? O modernismo, ele foi algo inevitável com a evolução humana, e que ele traz em si uma característica muito comum, que é quando ele coloca o homem no centro de tudo. Um homem inteligente, dotado da razão, capaz de descobrir e desenvolver grandes mecanismos para sua melhor qualidade de vida. Uma das grandes características do modernismo foi que ele destronou Deus. Como que ele conseguiu fazer isso? O modernismo, dentro de uma perspectiva do homem científico, ele assassinou Deus. O plano divino é negado. A vida terrena, ela é separada. Deus está no céu e o homem aqui na terra. Deus manda no céu e o homem manda na terra. Então, isso estabeleceu uma condição de vida onde o homem busca atingir a felicidade através das suas invenções, através de um estilo de vida moderna, na qual a sociedade moderna deveria estar sob o controle absoluto do homem e mulheres para a boa ordem da civilização. Trazendo o conceito pós-moderno, na verdade nós não temos uma linha divisória exata. Onde acabou o modernismo e onde começou o pós-modernismo? Isso é muito misturado, porque dentro do pós-modernismo não se dispensou o que era moderno, os conceitos, os princípios, e o pós-modernismo ele apenas acentuou, fortaleceu-se alguns conceitos, se divulgou, propagou como uma grande praga.
nessa era do século XXI, nesse tempo pós-moderno, que são a questão do consumismo, o ter pelo ter, o homem tentar satisfazer suas necessidades e os seus anseios, consumindo, comprando aquilo que não tem, pagando por aquilo que não precisa, criando necessidades que são irrelevantes para o seu estado de vida, para o seu estilo de vida. Vem a questão da linguagem visual e musical, que é um apelo que se faz para ensinar as ideologias e as filosofias pós-modernas através da música. Quantos conceitos não são ensinados de uma forma inconsciente através de músicas e através do apelo visual? Desde a tenra idade até as crianças não têm sido poupadas desses ensinamentos através dessa linguagem visual e musical. São desenhos, são imagens, são vídeos, são filmes, são séries, são músicas que implantam na mente e no coração das pessoas um conceito de liberdade, um conceito de vaidade, um conceito de consumismo, um conceito de busca plena pela liberdade. Dentro disso nós temos o erotismo, que ele faz um grande apelo à questão da pornografia, à questão da sensualidade, também desrespeitando até mesmo a infância. Não é muito difícil você ligar a televisão e você perceber esse apelo ao erotismo, essa facilidade à questão da pornografia, seja através de vídeos, seja através de imagens. E, para completar, a gente percebe a falência da família tradicional, onde há uma inversão de papéis, onde em muitos lares a mulher tem se tornado aquela que comanda a casa, aquela que comanda a família. Não se fala nisso num tempo provisório, mas realmente como uma inversão, contrariando aquilo que a Bíblia diz, que o homem ele é o sacerdote, que o homem ele é aquele que cuida, que traz a segurança para a família. Então, tem havido muita inversão dos papéis, tem acontecido muito nos lares a ausência do pai, onde o pai ele se afasta do lar, onde o pai ele não é mais aquela figura que é respeitada como tal, onde o divórcio ele tem assolado muitas famílias, ele tem separado muitos casais que vão estabelecendo novos matrimônios e, na verdade, vão construindo novos lares, muitas vezes adoecidos, cheios de feridas, né? Na sua forma de relacionar. E com isso nós temos o surgimento aí da questão da homossexualidade, que tem crescido, que tem se legitimado, na verdade. Tem se legitimado nesse mundo pós-moderno. Eles têm conquistado os espaços na lei, eles têm conseguido conquistar e crescer e influenciar muitos jovens, muitos adolescentes dentro dessa ideologia. E isso é consequência. Consumismo, uma linguagem visual e musical muito forte, um apelo à pornografia, a família tradicional ela tem entrado em decadência, é um embate muito grande para que as famílias possam se manter e, consequentemente, o homossexualismo ele surge aí por conta de toda essa fragilidade na sociedade. Temos também a questão do hedonismo, que é uma filosofia que prega o prazer, que prega a satisfação, que prega a felicidade. Nesse sentido, você precisa ser feliz a qualquer preço e a qualquer custo. Nessa filosofia, não existe dor. Você tem que rejeitar o processo da dor, mas você deve se sentir pleno, feliz e realizado, e para isso você não precisa seguir nenhum padrão moral, nenhum padrão ético, nada que possa te reprimir. Na verdade, ele é um princípio totalmente satânico nesse sentido, porque ele não se prende a nenhum conceito de ética, a nenhum princípio de moralidade. Aquilo que te faz feliz, aquilo que promove a felicidade, o teu bem-estar, isso é em nome do hedonismo. E como que isso tem chegado na vida dos cristãos? Como o hedonismo ele prega a ausência de dor, muitos cristãos hoje não conseguem mais conceber no seu coração e na sua vida
passar por momentos de lutas, passar por momentos difíceis, passar por tempestades, na linguagem figurada que nós falamos. Muitos cristãos, eles não conseguem mais conceber isso. Eles vêm para Cristo, congregam e acham que tudo tem que ser resolvido do dia para a noite. Às vezes negam viver um processo de crescimento e de amadurecimento. Por conta disso, por conta dessa satisfação que ele quer de uma forma imediata. E a gente sabe que essa satisfação imediata no relacionamento com Deus, ela é prejudicial. Por quê? Porque a pessoa acaba inclinada apenas às mãos de Deus, apenas em receber as bênçãos de Deus, mas na hora de ter um compromisso com Ele, na hora de temer a Deus, não teme. Na hora de comprometer-se, não se compromete. Por quê? Porque ela quer apenas receber de Deus, mas ela não quer se doar para Deus, ela não quer dar a sua vida completa para Deus. Ela quer dar apenas algumas áreas de sua vida. E aí ela recusa passar por dor, ela recusa passar por lutas, ela recusa passar por processos de crescimento. E aí quando ela muitas vezes sai, por quê? Porque ela quer a felicidade, ela quer o prazer, ela quer a realização. E isso é um princípio hedonista. Relativismo é aquele conceito, aquela filosofia onde tudo é permitido. Aqui não existe certo e o errado. Isso vai muito do ponto de vista de quem vê, de quem ouve, de quem fala. Então, não há mais nenhuma verdade absoluta, e dentro dessa filosofia é um grande perigo para o Evangelho, porque ele vem negando as verdades permanentes do Evangelho, vem negando o poder de Deus, vem negando a soberania de Deus, os princípios que ele nos ensina na sua palavra. Ele nega até mesmo a palavra de Deus, porque ele questiona o que é verdadeiro e o que é certo. Existe algo certo? Existe algo verdadeiro? É uma filosofia que diz que tudo é relativo, tudo é permissivo, tudo é válido, porque não existe certo ou errado, não existe mal, mas também não existe bem. Existe apenas uma forma de viver. Ele nega a verdadeira fé, ele nega o Evangelho, ele nega Deus, ele nega esse mundo espiritual, ele nega tudo isso. Então, a solução para todos os problemas está na ciência, segundo a filosofia relativista, a ciência que resolve tudo. E ele diz também que a filosofia relativista, ela, dentro da ciência, ela que vai conseguir resolver todos os problemas que o homem tem. E por isso ela questiona essa questão da subjetividade. Ela coloca Deus como algo questionável, a palavra como algo questionável, a fé como algo questionável, os princípios como algo questionável. Qual é o padrão certo de família? Não existe. Quem disse que a mulher tem que casar? Quem disse que o casamento só é válido, só é verdadeiro se for entre um homem e uma mulher? Por que não entre duas mulheres? Por que não entre dois homens? É isso que ela questiona. Por que para ser mãe eu preciso estar dentro de um casamento? Questiona tudo. Tudo é relativo, tudo é permissivo e tudo é verdadeiro. Não existe mal e não existe bem. Outra coisa que tem também é o secularismo. O que é o secularismo? Nós temos aqui no livro uma definição que ela é bem clara, nas palavras do reverendo Marcos Nolasco de Abreu, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O secularismo é uma filosofia, é um sistema unificado de pensamentos, único, um sistema único de pensamentos, sistema que rejeita todas as maneiras de fé. Repetindo, secularismo rejeita todas as maneiras de fé ou culto religioso e só admite os fatos e as influências da vida presente. No secularismo não há transcendente, não há o eterno. Nada será julgado por um ser superior, ou seja, não existem absolutos pelos quais a vida e as atitudes serão julgadas e pesadas na balança. A visão secularista é simplesmente uma visão do aqui e do agora, do presente século, não importando nada que não faça parte da existência presente. Ela se preocupa apenas com o momento imediato, com a vida atual. Ser secularista, portanto, é ser um antirreligioso, um opositor a tudo o que o cristianismo proclama.
Evidentemente, fica claro que um cristão não pode adotar o secularismo em sua vida diária. Contudo, tendências secularistas são manifestas sim, quando os valores cristãos são menosprezados e não vividos. Então, todas as vezes que o cristão ele menospreza os valores do cristianismo, os valores do evangelho, ele acaba implicitamente, indiretamente, se deixando influenciar por essa questão do secularismo, porque o secularismo ele não tem um olhar futuro, ele não crê numa prestação de contas futuras com Deus. Ele não crê num amanhã, ele vive o agora, e o agora ele é isento de qualquer temor, de qualquer compromisso com Deus. E por último, ele traz a questão aqui do antropocentrismo, que é o quê? Uma filosofia que considera o homem como o centro do universo. Na verdade, essa ideia ela vai surgindo ali desde desse modernismo e ela apenas se acentua, ela apenas vem se fortalecendo, colocando o homem no centro de tudo, o homem capaz de tudo. E uma das características do pós-modernismo e da secularização é focar o homem como centro de todas as coisas. Uma inversão do teocentrismo, né? Onde Deus é o centro de todas as coisas. Importante frisar que esta tendência não é nova. E suas raízes estão lá no Renascimento, ou seja, estamos experimentando hoje no mundo, nas igrejas e na vida cristã, uma coisa que já foi anunciada há muito tempo, né? Lá na época do Renascimento. Então, assim, o antropocentrismo, ele não está somente nas ruas, mas é uma característica perceptível aos olhos nus do universo cristão. Todos têm sido influenciados por essas características pós-modernas, secularistas, hedonistas, e isto são manifestos quando nossa atenção está mais focada no rosto que vemos no espelho do que em Deus. Quem governa sobre a minha vida? Sou teocêntrico ou antropocêntrico? Eu vivo para ele ou ele vive para mim? Então, quando a gente inverte, quando a gente deixa de viver para Deus e muda esse posicionamento e quer manipular Deus para que Deus viva para mim, então eu começo a viver debaixo de uma influência pós-moderna, de uma influência consumista, de uma influência onde minha casa, minha família começa a entrar em colapso, onde princípios hedonistas, relativismo, secularismo e o antropocentrismo, eles começam a injetar resultados e influenciar o meu comportamento. Então, a questão é, eu vivo para Deus e não Deus vive para mim. Então, eu me submeto a Deus e não Deus que se submete a mim. E agora nós vamos para o próximo ponto, que é falar um pouquinho sobre a mordomia cristã, que nos dias de hoje tem sido muito afetada por todas essas filosofias que nós acabamos de ver, por todos esses desafios que são questões típicas do mundo pós-moderno. Mordomia cristã, o que é isso? Na verdade, esse termo ele precisa ser ressignificado nos dias de hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Na verdade, nós precisamos ressignificar isso porque nos dias de hoje o termo ele ganhou uma conotação bem negativa nos dias atuais. E quando se pensa em mordomia cristã, na verdade se tem em mente uma figura política, funcionários públicos ou ainda outros personagens. Para entender a mordomia cristã, precisamos nos despir, nos liberar de tais conceitos deturpados, conceitos que foram distorcidos do mordomo e nos revestir do que a Bíblia fala acerca do assunto. Sabemos que a mordomia cristã, de acordo com a Bíblia, inclui Deus ser o dono de todas as coisas e Senhor sobre todas as coisas. O que rege o princípio de uma mordomia cristã é essa grande verdade. Deus é o dono de tudo. Deus é Senhor sobre todas as coisas.
ideia, essa verdade tem sido atacada pelo hedonismo, pelo secularismo, pelo antropocentrismo, pelo mundo pós-moderno, onde o homem é capaz de realizar tudo e ele não precisa de Deus. No mundo pós-moderno, o ser humano não precisa de Deus. Ele precisa apenas suprir as suas necessidades, ser feliz, e para isso ele não precisa medir esforços. Então, por isso que nós precisamos, dentro das igrejas hoje, de uma vida cristã saudável, de uma vivência cristã que agrade ao Senhor, ressignificar essa mordomia cristã. E nós vamos aqui observar como isso acontece na prática. O que é mordomia cristã? E o que é ser um mordomo cristão? A mordomia cristã, ela deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Nada pertence ao homem. Temos o costume de nos enxergar como donos das coisas, mas na verdade somos simplesmente mordomos, administradores. A Bíblia diz que Deus ele é o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 22. Tudo o que há no universo é do Senhor. Deuteronômio 10, 14. O salmista ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, 1. Já em Gênesis 1, a Bíblia mostra que o homem foi chamado à mordomia. Logo após ter criado o homem, Deus lhe comissionou a cuidar, sujeitar e dominar sobre a criação. Gênesis 1, 28 a 30 e capítulo 2, versículo 15, dizem isso, afirmam essa verdade, que o homem foi comissionado a cuidar de tudo. O salmista Davi também fala sobre a mordomia do homem no sentido do domínio outorgado por Deus a ele sobre a criação. Está lá no Salmo 8, 3 a 9. Vemos diante de todos esses textos bíblicos que tudo pertence a Deus. E o que é mordomia cristã? É você compreender que foi chamado para administrar, para cuidar, para se sujeitar e dominar sobre a criação. E como ser esse mordomo cristão nos dias de hoje? Servindo a Deus com temor, compromisso, seriedade, fidelidade, verdade, sabendo que você prestará contas e de que nada é seu, mas o Senhor lhe comissionou, lhe confiou a responsabilidade de servir, de contribuir, de cuidar, de administrar. Quais são as principais áreas da mordomia cristã? Vamos ver? Tempo. Como nós temos administrado nosso tempo? Já que ser mordomo é administrar aquilo que é de Deus, que pertence a Deus. Você tem usado bem o seu tempo? Você tem estabelecido as prioridades certas na sua vida? Ou você tem se perdido na preguiça, na ociosidade, nas redes sociais? Tudo na vida do cristão. Um cristão vitorioso precisa ser intencional. O que é isso? Quer dizer que você tem um planejamento, quer dizer que você sabe o que quer, onde quer chegar e quais as medidas você precisa tomar para que seus objetivos sejam alcançados. Isso quer dizer que você precisa administrar, gerenciar bem o seu tempo. Outra questão que ele traz como uma das principais áreas da mordomia cristã é o uso e administração dos nossos bens e recursos financeiros. Vimos anteriormente a questão do consumismo. Hoje as pessoas são assediadas a estarem comprando o tempo inteiro, substituindo seus bens. Às vezes quer substituir um celular por outro mais atual, sendo que aquele ainda cumpre muito bem as suas funções. Querem comprar roupa, sendo que aquela que ele tem, satisfaz plenamente suas necessidades. Mas o consumismo está ali nos fazendo falhar e fracassar quanto à administração dos recursos financeiros que têm chegado em nossas mãos. Muitas vezes temos falhado na questão dos dízimos e das ofertas, questionando a tudo, retendo o que é de Deus, descrendo nas suas promessas e na sua palavra.
Outra área muito importante, onde nós vamos demonstrar mordomia cristã, é na questão do nosso corpo. Quando eu negligencio o meu cuidado com o meu corpo, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, quando eu deixo de visitar o médico regularmente, quando eu deixo de ir ao dentista, quando eu deixo de tomar as medicações que me são prescritas, eu estou falhando nessa administração, falhando nessa mordomia cristã. Por quê? Porque o meu corpo ele é templo do Espírito Santo e eu preciso administrar isso muito bem, eu preciso gerenciar isso muito bem, cuidar do meu corpo, fazer tudo aquilo que é possível e que eu entendo que vai ser satisfatório, que vai me fazer bem. Então, eu preciso sim exercer essa mordomia cristã no meu corpo, entendendo que o meu corpo ele é corpo, alma e espírito. E eu preciso cuidar dele nessa totalidade. Nós somos também mordomos de Deus através dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Vamos prestar conta dos nossos pensamentos, porque sim, o nosso pensamento ele não é um cavalo desgovernado, não. Você não é obrigado a pensar em tudo aquilo que surge na tua mente. Você é um ser racional e um ser espiritual. Então você escolhe sobre o que meditar, em que pensar, sobre o que pensar, que ideias têm sido enraizadas na sua mente. Então, prestaremos conta sobre isso e também sobre as nossas palavras. Dizer, eu falei sem querer, eu falei por falar. Não, precisamos administrar isso também. Pensamentos ruins, pensamentos que são lixos tóxicos, eles têm que ser substituídos por pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos que trazem vida e palavras da mesma forma, porque através das palavras a gente pode construir ou destruir, dar vida ou tirar a vida. Então, gerenciar sim as palavras incluem e fazem parte de uma mordomia cristã que satisfaz a Deus. E essas são as principais áreas da mordomia cristã. Que cada um de nós possa restabelecer esse tempo de servir a Deus e de administrar com sabedoria tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos. Começando pelo tempo, pelos bens e recursos financeiros, pelo nosso corpo, pelo cuidar do nosso corpo. Não deixe de ir ao médico, não deixe de se alimentar, não deixe de ter um tempo satisfatório de sono, de dormir. E conduza bem os seus pensamentos. Conduza bem as palavras que saem dos seus lábios. Com esse tópico, a gente encerra o capítulo 5. Até mais!